Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Pedro e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 até o 17. Está escrito assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, esse capítulo 4, o início desse capítulo 4, o apóstolo Pedro, ele começa falando que nós não devemos viver no passado, nós vivemos como os pagãos, satisfazendo os desejos da carne, mas que agora nós não devemos viver assim. Nós devemos viver de uma maneira justa, santa, honrando a Deus em todas as coisas. Aí ele vai continuar ali nos alertando a nos dedicarmos à oração, a estarmos sempre vigilantes, alertas, criteriosos, a vivermos em amor, a servirmos, a usarmos o dom que Deus nos deu, administrarmos bem o dom que Deus nos deu. Ele fala ali, olha, que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso está ali no versículo 10. Então, é um encorajamento para que a gente viva mesmo de forma a glorificar a Deus, a engrandecer o nome de Cristo Jesus. E aí do versículo 12 em diante, que é o texto que nós lemos, é interessante isso, porque ele fala assim, olha, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para quê? Para provar vocês, como se algo diferente, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não pense que é algo estranho. Está surgindo esse fogo e tem uma finalidade, é para provar, para refinar o ouro, para trazer todas as impurezas para cima e limpar e deixar o Senhor levar todas as impurezas para que fique aquela vida pura. Esse é o processo de refinação do ouro, né? Quando aquece o ouro em altas temperaturas, o que acontece? A impureza vem toda para cima para que possa sair, para que possa ser tirada e fica ali embaixo o ouro puro. Isso é o que acontece conosco, amados. Então vem a palavra nos dizendo assim, olha, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês como se algo estranho estivesse acontecendo. Não é nada estranho, é para provar mesmo. Mas essa provação, amados, é esse processo de purificação, sabe? Nos refinando, nos transformando, nos moldando para sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o intuito. Ali no versículo 17 fala assim, olha, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, primeiro conosco, qual que vai ser o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Sabe, amados, essa é uma palavra daquelas que vem mexer conosco, né? Vem mexer com as nossas estruturas. Muitas vezes nós achamos que não existe juízo no Evangelho. Existe juízo no Evangelho, amados. Deus, o objetivo de Deus é o quê? É nos purificar. Por isso que vem Pedro falando assim, olha, se esse fogo que está surgindo no meio de vocês, não pense que é estranho não, é para provar. Significa o quê? É para purificar, tirar fora todas as impurezas, né?
Então deixa Deus tirar fora todas as impurezas. Por quê? Porque esse julgamento, ele começa primeiro com a casa de Deus. Porque o julgamento do Senhor não é para a destruição, mas é para a purificação, para a completa salvação, para que nós possamos de fato viver a vida salva que nós temos em Cristo. E muitas vezes nós pensamos, não, isso não acontece, não, Deus não nos trata assim. Mas quando nós vamos ler em Apocalipse as cartas para as igrejas, eu gosto muito de meditar nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, porque são escrituras, o capítulo 2 e o capítulo 3 principalmente, que tem as cartas para cada igreja ali, são escrituras para nós, específicas para nós. É claro que todas as escrituras são para nós, né, amados? Mas eu tô falando assim, que fala sobre julgamento, mas não é o julgamento lá para aqueles que não obedecem, para os ímpios, para os descrentes. Não, ali fala sobre julgamentos que Deus exerce na igreja, para a igreja. Quando nós lemos no capítulo 2, versículo 18 em diante, lá de Apocalipse, a carta para a igreja de Tiatira, amados, vai falar ali sobre uma profetisa, uma falsa profetisa, Jezabel, tanto que é uma advertência para aquela igreja, para o líder daquela igreja: eu tenho contra você que você tolera Jezabel. E aí ele diz assim, olha, eu vou fazer essa mulher adoecer e vou trazer muitos sofrimentos para aqueles que se contaminam com o ensino delas, com o ensino dela, para aqueles que se contaminam, que adulteram com ela. Eles vão sofrer, a não ser que eles se arrependam das suas práticas. Ou seja, amados, existe juízo sobre a igreja. A gente não gosta de falar sobre isso, né? Principalmente quando nós ensinamos sobre a graça, e os irmãos que nos acompanham há bastante tempo, aí os irmãos que nos acompanharam durante todo o ano, eu falo muito sobre a graça de Deus, essa graça capacitadora, esse poder, esse favor maravilhoso de Deus sobre nós. E aí quando vem uma palavra de julgamento, de juízo, a gente já fica assim, não, mas julgamento, juízo dentro da graça, meu Deus, será que isso é possível? Amados, é o que a Bíblia nos ensina, mas existe um propósito, amados. Qual que é o propósito desse fogo que surge no nosso meio, que não é um fogo estranho? É o fogo de Deus vindo para quê? Para nos purificar, para tirar toda impureza, para gerar arrependimento. Depois você lê a carta para a igreja de Tiatira e você vai compreender esse exemplo que eu dei, falando sobre essa questão daquela falsa profetisa. Jesus ali deu uma palavra e estabeleceu um juízo sobre ela e sobre aqueles que acompanham a corrupção que ela produz, que ela traz, o ensino errado, o encorajamento para a imoralidade, que é isso que fala lá em Apocalipse 2. Mas diz assim, a menos que ela se arrependa. Ou seja, se ela se arrepender, não vai ter isso sobre ela, não vai ter esse julgamento, esse juízo sobre ela, não vai ter esses sofrimentos que eu estou falando que colocarei sobre eles, sobre aqueles que seguem esse ensino corrompido. Amados, é basicamente isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. Vem um fogo, mas esse fogo é para nos purificar. Então, quando nós olharmos para as circunstâncias, às vezes difíceis que nós estamos enfrentando, ao invés de pensar, o que será que está acontecendo? Isso não pode vir de Deus, isso não é Deus. Sabe, que eu e você, nós possamos simplesmente abrir o nosso coração e nos render dizendo, Senhor, limpa, purifica mesmo tudo que precisa ser purificado. Limpa mesmo tudo que precisa ser limpo. Traz à tona as impurezas para que o Senhor possa levá-las embora. E revela mesmo, traz ao nosso entendimento atitudes, não só atitudes, porque atitudes são consequência do nosso coração, daquilo que nós alimentamos no nosso coração, mas traz o entendimento das motivações erradas, de tudo aquilo que não está alinhado contigo. Quero me arrepender disso. O que é arrepender-se, amados?
é mudar a forma de pensar, é metanoia, é mudança de mente, é conversão de caminho. O que é uma conversão de caminho? Eu estou indo por um caminho e eu vou convergir, eu vou para outro lado. Eu vou sair daquele caminho que eu estava. Isso é arrependimento. Então, quando nós percebemos vindo esse fogo entre nós, e nós temos visto, e muitos não têm entendido isso, e têm endurecido o coração, e permanecem nos ensinos enganosos, que estimulam, que encorajam uma vida imoral, uma vida desregrada, uma vida completamente fora dos padrões de Deus, uma vida mergulhada na mentira, no engano, na ganância. Muitos têm endurecido o coração e ao invés de se render a Deus e dizer, tá bom, Senhor, pode purificar. Esse fogo é o fogo do Senhor para me purificar. Pode levar embora todas as impurezas. Eu abro mão de tudo aquilo que é contra a sua palavra, contra a sua verdade. Eu quero viver alinhado contigo, Senhor. Eu me arrependo. É isso, amados. Esse é o encorajamento dessa palavra de Deus para nós hoje. Sabe, que eu e você, nós possamos render mesmo o nosso coração. E são nas pequenas coisas, amados, do nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim, eu aprendi. Para ele ter aprendido, ele precisou viver, experimentar aquilo. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ou seja, ele aprendeu a não ficar reclamando, a não ficar murmurando, a não ficar triste, falando, deixando a boca dele ser instrumento de maledicência. Ele aprendeu. E ele aprendeu como? Passando, porque ele vai dizer, eu já vivi em todo tipo, eu já vivi em todo estilo de vida, tendo muito, tendo pouco, eu já vivi sendo prisioneiro, mas também vivendo em palácios, eu já vivi de todas as formas e vivendo, trilhando essa caminhada, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Amados, esse é o aprendizado que Deus tem para nós. E muitas vezes esse aprendizado vem como por meio desse fogo que é necessário. O fogo, quando é o fogo que vem de Deus, ele vem para trazer à tona as impurezas. Talvez você, agora eu vou dar exemplos práticos, amados, para nós compreendermos isso. Talvez você lide com um comportamento complicado, você se ira facilmente, você se estressa, você tem um temperamento difícil. E você tem orado e colocado diante de Deus que você quer ser manso, você quer ser humilde, você abre mão desse temperamento difícil. E aí vem situações o tempo inteiro para você se irar, para você se irritar. E aí talvez você pense assim, o que é isso? O diabo tá vindo contra mim, não é possível. Tenho orado para ficar bem, para ser uma pessoa mansa, o que tá acontecendo? É o fogo do Senhor para trazer à tona aquele momento em que você pode tomar a decisão. Eu poderia me estressar, me irritar, falar mal, gritar, esbravejar, mas eu escolho permanecer em paz. Eu escolho usar um tom de voz manso. Eu escolho ser gentil. Por quê? Porque eu reconheço que é o Senhor quem está me capacitando para isso. E tudo isso está acontecendo para trazer à tona as impurezas e Deus levar embora todas essas impurezas. Amados, isso é na nossa vida prática. E olha o que a palavra diz aqui. Se chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual vai ser o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A gente sabe que o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus é triste. Amados, o fogo de Deus não vem para nos destruir, mas vem para nos purificar, para nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. O encorajamento do Senhor para mim e para você hoje é para que nós nos rendamos ao fogo de Deus e reconheçamos quando é o fogo de Deus. Sabe, que eu e você reconheçamos, Senhor, eu entendo que é o agir do Senhor. Esse fogo tá vindo, mas não é para me destruir, não. É para me purificar,
para que cada vez mais eu brilhe, assim como o ouro purificado brilha. É assim que o Senhor está fazendo, para que eu brilhe, para que a minha vida seja o reflexo da sua. Amados, isso é glorioso. Sabe, que eu e você, nós possamos compreender essa caminhada com Deus, essa jornada com Deus. Muitas coisas que vêm sobre nós, não é para nos destruir, não. Não é simplesmente o diabo vindo contra nós, não. Muitas vezes é o fogo de Deus para nos provar, e essa prova é trazer a purificação, para nos purificar, para levar embora todas as impurezas, tudo aquilo que está contrário à vida de Cristo. Porque nós fomos chamados para manifestar a vida de Cristo. E essa transformação que acontece em nós, para que a vida de Cristo seja revelada, ela é diária, é de fé em fé, de glória em glória, todos os dias. Nós vamos aprendendo, assim como o apóstolo Paulo aprendeu, nós vamos aprendendo a estar contentes em toda e qualquer circunstância, a sermos instrumentos de bênção, a não sermos aqueles que só murmuram, que reclamam, que falam mal, que enganam, que mentem, não. Que alimentam um coração ganancioso, não. Nós somos aqueles que o Senhor vem purificando, que o fogo do Senhor vem entre nós para quê? Para purificar. Mas para que essa purificação ocorra, nós precisamos nos render ao processo da purificação. É fácil? Não. É doloroso? É. Não adianta a gente dizer que, não, é super fácil. Não, amados, não é. Tem momentos que a gente quer chorar. A gente está enfrentando uma situação tão difícil que a gente quer chorar, mas você pode chorar aos pés do Senhor. Ele te capacita e ele diz que aqueles que choram serão consolados. Amados, que eu e você, nós nos rendamos, nós tenhamos esse coração humilde, que se rende ao Senhor. Nós já vimos isso e nós veremos no devocional de amanhã. De novo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E quando nós endurecemos o nosso coração para o fogo de Deus, que vem para nos purificar e não para nos destruir, mas quando nós não entendemos que é para o nosso bem e começamos a achar que é para o nosso mal e endurecemos o nosso coração, isso é uma atitude de orgulho. E a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos, que Deus resiste aos orgulhosos. Mas eu não sei você, mas eu não quero que Deus resista a mim, resista às minhas orações. Sabe, quando eu leio essa palavra, Deus se opõe, Deus resiste, é uma imagem assim muito dura de imaginar você tentando se aproximar de Deus e Deus resistindo você porque está com um coração endurecido, um coração orgulhoso. Eu não quero isso para minha vida. Eu encorajo você a não querer para a sua também não. Que eu e você, nós tenhamos o nosso coração rendido a Deus. Que o Senhor nos dê discernimento para compreender o fogo que vem para nos purificar. E nós possamos nos render a esse fogo. Durante o processo da purificação, dói. Não é fácil não. Mas que eu e você, nós possamos nos render em humildade. Porque Deus concede graça aos humildes. Ou seja, a graça é o favor de Deus, é a capacitação de Deus para que a gente possa passar por aquele fogo ali e as impurezas ficarem para trás e nós avançarmos cada vez mais puros, retos diante de Deus, vivendo de fato uma vida que glorifica a Deus. Esse é o objetivo, esse é o desejo de Deus, que nós vivamos uma vida que glorifique o nome dele, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo, mas ainda que as pessoas não reconheçam, porque no tempo em que nós vivemos nós temos visto a maldade, a impiedade aumentar e se multiplicar, muitas vezes as pessoas não reconhecem que é Cristo em nós, mas Cristo reconhece e nós também podemos reconhecer, e isso é glorioso demais. Quando nós lemos, voltando lá para as cartas do Apocalipse, quando nós lemos as cartas e vemos as repreensões, é muito bom quando a gente se arrepende, existe recompensa. É muito bom quando a gente persevera na caminhada com Cristo, quando a gente persevera em humildade, existe recompensa para nós. É claro que a gente não serve a Deus simplesmente pelas recompensas,
Mas nós já estudamos em Hebreus que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então não é só crer que Ele existe, é crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam, que Ele galardoa, Ele presenteia. Então vale a pena nos rendermos a Deus. Vale a pena, amados. É uma vida muito melhor do que essa vida natural, mundana, terrena. É muito melhor viver com Cristo, é muito melhor ter um coração rendido a Deus, é muito melhor não endurecer o coração. É muito melhor, amados, é muito mais gratificante. A gente fica satisfeito, a gente recebe a paz, que é a paz de Cristo, que não se pode comparar com essa paz natural, é uma paz que excede o entendimento humano. É isso que o Senhor tem para nós. Então que eu e você nós possamos nos render a esse modelo de vida. E se você perceber um fogo na sua vida, não pense que é simplesmente para te destruir, não. O fogo de Deus para te purificar, para mandar embora as impurezas. Então se renda, não endureça o seu coração. Deixa o Senhor levar embora todas as impurezas, porque o resultado de quando endurecemos o coração, o resultado não é bom. O resultado não é bom. Isso nós podemos ver lá nas cartas para as igrejas do Apocalipse. Esse exemplo da igreja de Tiatira é um exemplo muito enfático ali, que Deus fala claramente: se ela não se arrepender, eu vou trazer sofrimento para ela e para todos os seus seguidores, aqueles que não se arrependem. Então, existe consequências sérias de quando nós endurecemos o nosso coração e não nos rendemos a Deus. E é isso que nós aprendemos aqui nesse capítulo 4. Que é para quê? Para nos render a Deus. Para amolecer o nosso coração e não endurecer. E deixar Deus trazer toda a purificação que Ele quer trazer na nossa vida. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. Obrigada porque é o Senhor quem nos capacita. E obrigada, Senhor, pelo Teu fogo. Porque o Teu fogo não vem para destruir, mas o Teu fogo vem para purificar. Muito obrigada, porque o Senhor faz isso conosco, porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor nos trata assim, porque o Senhor nos ama. O Senhor quer nos ver cada dia mais e mais felizes e satisfeitos e completos em Ti. Muito obrigada por isso, Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós tenhamos um coração rendido ao Senhor. Quando nós percebermos esse fogo vindo sobre nós, algumas situações complicadas, difíceis, que nós possamos nos render a Ti, deixar o Senhor purificar o que precisa ser purificado. Que nós possamos, nos momentos mais difíceis, nós possamos aumentar a nossa consciência da Sua presença e da Sua capacitação. O Senhor nos capacita, o Senhor provê força para nós, o Senhor nos ajuda. Que eu e os meus irmãos possamos viver assim, Pai, e que as impurezas sejam levadas embora mesmo. Que o Senhor possa nos purificar mesmo, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Queremos ser cada vez mais como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então pode atuar em nós, nós te damos essa liberdade, Senhor. Purifica-nos, em nome de Jesus. Queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.